Sejam muito bem-vindos à nossa devocional. E hoje eu gostaria de falar sobre Diná. Diná era filha de Jacó com Lia. E a história dela é uma história muito triste e se passa lá em Gênesis capítulo 34. Conta-se que um dia Diná saiu para visitar as filhas da terra. Diná sai para conhecer as moças do local onde eles estavam morando. E ela encontra com Siquém. Siquém era um príncipe dos heveus. E o pai dele era chefe, chamava Amor. E ele a toma, aqui diz que ele tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Mas a história continua dizendo que Siquém se apegou a ela, ele se apaixona por Diná e vai e pede para o seu pai pedir a Diná em casamento. E isso é feito. Só que o pessoal fica sabendo do que aconteceu. E os irmãos, eles dizem assim: nós concordamos desde que todos os homens, todos os machos, né? Eles falam assim, todos sejam circuncidados, que é costume do nosso povo. Daí Siquém ele concorda e o pai dele então vai na porta da cidade, fala com todos os homens, fala: olha, é uma coisa interessante, nós vamos unindo essas famílias, né? Esses homens são pacíficos, eles têm possessões, eles têm animais, e lá no capítulo 34, 23 de Gênesis, eles veem também, a gente vê também que tinha interesses, né? Materiais nessa história. Então ele fala assim: vamos ficar com eles, vamos habitar com eles. E todos os homens então eles se submetem à circuncisão. Quando chega no terceiro dia, quando eles estão com muita dor, com forte dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, está lá no versículo 25 de Gênesis 34, eles vão até lá, eles entram na casa, na terra, na cidade, nessa vila e matam todos os homens à espada. É uma coisa terrível que acontece. E Jacó fica muito preocupado, ele fala: os vizinhos vão ficar hostis para nós, né? E Deus manda então Jacó ir morar em Betel. E lá ele faz um altar e Deus então coloca medo no coração do povo e o povo não, os vizinhos não perseguem Jacó e sua família. E lá em Betel Deus abençoa novamente Jacó e muda o nome dele para Israel. Bom, essa história não tem muita informação sobre Diná, mas há muita especulação. O que realmente aconteceu? A verdade é que Diná não é consultada. E a pergunta era um amor proibido? Será que ela já não estava namorando Siquém? Diná já não era namorada de Siquém? E toda essa história não foi para forçar o casamento? Porque quando eles matam os homens ali, eles pegam Diná que já estava na casa de Siquém. Então ela estava na casa de Siquém, possivelmente porque havia um relacionamento, será? Então há um questionamento. De qualquer forma, algumas coisas eu aprendo nessa história. A primeira delas, eu tenho que cuidar muito bem com quem eu me relaciono, aonde eu vou, aonde eu frequento, com quem eu vou. Aprendo também a uma situação muito complicada em que a gente tem que entender que a vingança pertence a Deus. Existe ao longo da história épocas de força, de poder, né, das clãs, em que os homens defendiam seu povo. Maquiavel, um pensador renascentista, ele diz que o príncipe deve saber que é mais seguro ser temido do que ser amado. Então ele dizia assim: olha, se a pessoa não teme a liderança, né, ela pode vacilar, né? Se ela não teme consequência, castigo, né? Ela, por exemplo, o funcionário falta do serviço, ele pode falar coisa que não deve ou fazer coisas que não deve. Então eles falavam isso, está mais com a natureza do homem tão desleal, volúvel, né, ingrato, mentiroso que nós temos, né, hoje homens assim, uma situação tão complicada que você não pode confiar. Mas de qualquer forma, nós
confiamos em Deus, nós temos que crer que a vingança pertence a Ele, a justiça vem dele. Como cristão, nós temos que lutar, sim, pela justiça. Não podemos ser coniventes, mas nós devemos pedir orientação de Deus, saber até onde e como devemos ir. Deus, ele condena Simeão e Levi. Lá em Gênesis capítulo 49, 5 a 7, quando Jacó vai abençoar filho por filho, ele se reporta a Simeão e Levi de uma forma igual. E ele fala, olha, vocês são muito violentos, não participam das reuniões, vocês vão ser divididos e espalhados no meio do povo. Então eles não são abençoados porque eles se precipitaram, fizeram justiça com as suas próprias mãos. Eu não sei a luta que você está enfrentando, a dor, às vezes sendo injustiçada, mas creia que no devido tempo Deus virá com a sua justiça, porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus tudo vê e Ele se importa comigo e com você. Faz aquilo que você tiver segurança, sob orientação de Deus, e espera nele. Ele tem uma resposta no devido tempo. Ai daquele, né? Aquele que vai contra os filhos de Deus. Né? Tem uma frase que eu gosto, esse daí está caçando encrenca, porque com Deus não se brinca. Ai daquele que tocar na menina dos seus olhos. E você e eu que cremos nele, somos a menina dos olhos de Deus. Pense nisso, a vingança pertence a Deus. Cuidado com quem você anda, com quem você conversa, né? Hoje é mais conversa por conta da pandemia, mas cuidado com quem tem te influenciado. Um grande abraço, fica com Deus e pense nisso, a vingança pertence a Deus e Ele toma conta de você, Ele se importa com você. Até a próxima, se Deus quiser.